aí, seus nerds e crentes, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Guedes e esse é o Nerd Cristã. E hoje, finalmente, eu voltei aqui para continuar a nossa série sobre reis de Israel, tá? Então, se você quiser se situar, saber do que a gente está falando, em que momento a gente está, eu te aconselho a você assistir esse vídeo aqui de panorama geral, tá? Porque lá eu já dou uma visão de tudo que vai vir, de tudo que já passou. Então, se você não viu, volta lá, assiste e depois volta para esse vídeo. Então, no vídeo de hoje, eu vou acabar falando um pouquinho de reis dos dois lados, porque são reis que não tem muita informação na Bíblia, então ia ser um vídeo muito rápido se eu falasse só de um. Então, eu acho que hoje eu vou falar de 3 reis. E o primeiro rei que eu vou falar é o rei Abias, que ele foi, né, filho de Roboão. Então, eu vou falar do reinado do sul, tá? Então, vamos lá, primeiro fazer um overview aí do reinado de Roboão. Então, o Roboão, que era o filho de Salomão, né? Se você já assistiu o vídeo, inclusive, deixa eu botar aqui, peraí. Bem, então, ali, né, o vídeo de Roboão. Então, se você já assistiu, você já tem uma noção, né, do que foi o reinado dele, de quem foi ele. Bem, ele foi uma figura aí que dividiu o reino, mas, como eu já falei e eu repito, não foi a culpa nem de Roboão e nem de Jeroboão da divisão do reino, né? A culpa mesmo foi ali de Salomão. Então, eles poderiam ter tido uma postura diferente, talvez, mas a divisão ia acontecer de qualquer forma, tá? Então, não foi porque ele aumentou os impostos, ou não foi porque ele ouviu os conselhos dos mais jovens, não foi só por conta disso, né? Mas a decisão já tinha sido tomada, então a divisão do reino, eu não acho que não é culpa dele. E também, o que aconteceu? Então, o Roboão, ele herdou ali uma bucha, né, como a gente já comentou, então o reino tinha muitas dívidas, né, então a decisão dele de aumentar os impostos para poder manter ali o reino, eu não acho que foi uma decisão, eu vi os jovens, quer dizer que o conselho dos jovens foi ruim? Talvez tenha sido, mas assim, a verdade seja dita, assim, tava muito difícil manter ali o reino de Israel, né? E como eu falei, tinha muitas construções. Então, Roboão, eu acho que ele foi inteligente em algumas coisas. Por quê? Porque ele sabia que o pai dele tinha morrido e muito provavelmente ele precisava fortalecer o exército. Então, foi isso que Roboão fez. Então, ele fortaleceu o exército, ele construiu cidades fortificadas porque parecia que ele já sabia que Israel ia começar a entrar no período de guerra. Até pela própria divisão, né? Até pelo próprio saber que tem um outro inimigo ali já, que seria Jeroboão. Isso já fez com que ele falou, poxa, eu preciso aqui organizar meu exército, organizar minhas cidades fortificadas e proteger o reino, porque não vai ser mais aquela paz que tinha na época de Salomão. Então, enfim, era mais ou menos esse o panorama do reino que Abias, filho de Roboão, herdou, né? Então, antes da gente entrar na história de Abias, eu vou passar aqui a ficha técnica dele. Então, vamos lá. O rei Abias, ele reinou no reinado do sul, no reinado de Judá. Ele reinou por 3 anos. Sobre a sua mãe, o livro de Reis dá uma informação e o livro de Crônicas dá outra, tá? Então, no livro de Reis, fala que ele era filho de Maaca, que era filha de Absalão, tá? E no livro de Crônicas fala que ele era filho de Micaía, filha de Uriel. Então, fica aí, se você sabe o porquê que tem essas 2 informações desencontradas, você coloca aí nos comentários. Bem, o rei Abias tinha 14 esposas, 22 filhos e 16 filhas. Sobre o reinado de Abias, a gente acaba não tendo muita informação, mas o que a gente sabe é que ele entrou em guerra com Jeroboão, né? Então ele meio que foi tirar a limpa ali, né? Com Jeroboão, que tinha causado ali a divisão do reino. Então ele meio que foi tentar defender o pai, né? Porque o Roboão, ele foi impedido por Deus, né, de entrar em guerra com Jeroboão. Então acho que o Abias falou assim, agora eu vou tirar aí a prova e vou lá brigar com o Jeroboão, né? Então ele entrou em guerra com o Jeroboão. E essa história eu contei no vídeo sobre Jeroboão, tá? Então você volta lá, se você não assistiu, né, o vídeo de Jeroboão, você volta lá que eu detalho todos os detalhes dessa guerra. E aí ele acabou voltando vitorioso dessa guerra com Jeroboão e ele conquistou algumas cidades, né? Acho que ele recuperou, né, 3 cidades. E aí não tem, né? Aí acabou ele falecendo, a gente não sabe os motivos e tal, mas ele reinou por 3 anos e durante esse reinado aí ele conquistou aí de volta pelo menos um pouquinho mais de território. Quando ele morre, né? O filho dele, que se chama Asa,
ele foi ali coroado rei, né, no lugar do seu pai. E aí eu vou parar o vídeo por aqui no Reinado do Sul, porque assim, o rei Asa, nossa, a gente precisa mais do que um vídeo para falar dele, porque Asa foi um rei muito, muito importante. Então você fica ligado aqui nessa série, porque você precisa conhecer o rei Asa. E assim, para você entender um pouco da conta, né, então o rei Roboão, ele reinou por 17 anos e o rei Abias por 3 anos, já foi 20 anos, tá? Enquanto, né, esses dois reis reinaram por 20 anos, Jeroboão reinou por 22. Então, quando Asa morreu, né, quando Abias morreu e Asa começou a reinar, Asa ainda pegou 2 anos do reinado de Jeroboão, tá? Então, Jeroboão, ele reinou muito mais tempo, tá? Ele acabou pegando esses 2 reis. E agora a gente vai pro reinado do norte para ver o que está acontecendo lá em cima. Então, vamos lá, né? Então, no segundo ano do reinado do rei Asa, o rei Nadab começou a reinar aqui no reinado do norte. Então, vamos aí à ficha técnica do rei Nadab. Nadab, o nome dele significa liberal. Ele reinou por 2 anos e ele era filho de Jeroboão. Então, não tem muita informação, né? Ele reinou só por 2 anos. Na verdade, nesse reinado dele não teve nada muito significativo, mas é o início de uma informação muito importante. Por quê? Porque durante o reinado de Nadab, até durante o reinado de Jeroboão, na verdade, eles começaram um cerco na cidade de Gibeton. Essa cidade era dos filisteus, né? Então, eu tenho um vídeo aqui sobre... eu acho que eu vou deixar aqui em algum lugar, vou deixar no card. Eu tenho um podcast que eu gravei sobre cercos de guerra, que é um dos podcasts assim, que eu tenho mais carinho aqui do canal, que eu mostro alguns cercos que aconteceram durante a história de Israel. E eu falei desse cerco, né, de Gibeton, porque cerco de guerra era uma estratégia que tinha, né? Então você pega uma cidade ali do inimigo, você cerca ela, não deixa a comida entrar, não deixa eles saírem, aí você fica esperando eles se enfraquecerem, aí depois você vai lá e entra e mata todo mundo e conquista, né? Então, às vezes, você entrar em guerra direto, você tem muita morte, né, da sua parte. Então, às vezes, cerco de guerra, às vezes é uma estratégia boa, pelo menos para aquela época, se você não tinha muito equipamento, se você não tinha muitos instrumentos de guerra, então, às vezes, cercar era uma boa. E assim, cerco de guerra não se resolve em um mês, né? Às vezes os caras ficam anos e anos em cerco, né? E aí se cria meio que uma cidade em volta da outra cidade, então o negócio era bem complicado. Então o rei Nadab, ele estava nesse cerco, ele estava focado nesse cerco, né? E foi quando ele estava lá nesse cerco que ele acabou sendo assassinado, sim, né? Ele foi assassinado por um homem chamado Baasa, tá? Então esse Baasa, ele era um comandante de guerra, né? Então assim, comandante de guerra é uma figura que você sempre tem que ficar esperto, porque assim... Você tem o rei, que tem os bajuladores em volta, às vezes eles têm uma visão limitada das coisas, e você tem o comandante de guerra, que geralmente o comandante de guerra é o cara que conhece ali o dia a dia das pessoas, que tem contato com as pessoas, que tem amizade com as pessoas, que conhece as famílias. Então essa figura do general de guerra, tal, às vezes ele é muito mais influente do que o próprio rei, né? Então a gente vai ver muito isso acontecer. Isso a gente já viu, na verdade, em Davi, né, com Joabe e tudo mais. Mas aqui no Reino do Norte isso vai acontecer muito, tá? Porque como no Reino do Sul somente descendentes de Davi reinavam, né? Então você tem algumas tentativas de usurpação, mas a promessa de Deus permanece. Enquanto no Reino do Norte, como não tem essa promessa de que sempre ia ter um descendente de Jeroboão, na verdade essa promessa tinha, mas a Jeroboão acabou quebrando essa promessa de Deus sobre a vida dele. Então, aqui não é sempre o filho que reina, né? Então, a figura do comandante de exército ou de outras figuras influentes no povo, a gente tem que prestar muita atenção, porque pode ser que essa pessoa venha usurpar o trono, que foi o que aconteceu aqui. Então, Nadab, que era filho de Jeroboão, estava reinando, né? Ali ele estava focado ali naquele cerco, e aí foi nesse momento que Baasa, que era um comandante ali, né, do exército, foi e matou Nadab, usurpando o trono. Então, resumindo, esse foi o reinado de Nadab, ele reinou por 2 anos, foi pouco, e aí agora a gente vai entrar no reinado de Baasa. Então, vamos aí até a ficha técnica do rei Baasa. Bem, o rei Baasa, ele foi aí o 3º rei do reino do norte, né, do reino de Israel. Baasa reinou por 24 anos,
O seu nome significa aquele que ouve a Baal. Olha que maravilha, né? O nome do seu pai era Aías e ele era da tribo de Issacar. Então, durante essa época, né, como eu já falei lá no vídeo de Jeroboão, a capital era Tirza, tá? Então, a capital ali do Reino do Norte era Tirza, ainda não era Samaria. Eu acho que eu vou comentar sobre isso no próximo vídeo, né? Por que a capital mudou de Tirza para Samaria. Então você fica ligado aqui na série. E aí o que ele fez? Baasa não só matou Nadab, como matou toda a descendência de Jeroboão, né? Conforme a profecia lá que Jeroboão tinha recebido. Então Baasa, ele veio, ele fez isso acontecer, né? Ele foi, matou todos os descendentes aí de... Na verdade, isso é uma estratégia, tá? Para quem é estudante de história, ou se você já viu alguns filmes, era bem comum quando um novo rei assumiu o trono, era bem comum ele matar os descendentes do rei anterior para não ter problema de ter usurpação ou desses descendentes roubar o coração do rei, né? Ou roubar o coração do povo, ele não se sentia ameaçado. Então era bem comum reis matarem tanto os descendentes do rei anterior, como até pessoas influentes, né, como o próprio comandante de guerra. Só nessa conversinha que eu já lembrei de 2 doramas sobre que tem essa história, né? 2 não, 3, que é o dorama Kingdom, né, que fala sobre ficou um descendente ali, né, mas o comandante queria roubar ali o trono. Tem um outro dorama chamado Moon Lovers, que esse também, assim, o rei tava bem cacarequinho, tinha um monte de irmãos, né, filho, tinha vários descendentes, também era uma treta lascada esse dorama. E tem um outro, lembrei, Goblin. Goblin também é um dorama que, ele não é um dorama sobre guerra, mas tem um pedacinho de guerra, um pedacinho da história que fala da guerra, que ele também é morto porque ele tinha muita influência com o povo, ele era um guerreiro que tinha muita influência ali, o rei ficou com inveja, né? Ficou com medo ali dele acabar sendo um usurpador no futuro, então ele acaba matando ele, né? E trazendo uma maldição sobre a vida dele, enfim. Então Baasa, ele reinou ali 24 anos, que foi bastante tempo, né? Reinou mais do que o próprio Jeroboão, né? Ele teve bastante contato com Asa, mas aí depois a gente fala no próximo vídeo. Quer dizer, assim, durante o reinado de Baasa, né, Asa reinou, então eles acabaram reinando bastante tempo juntos, né, Asa e Baasa. A Bíblia também não tem muitas informações sobre o reinado dele, mas, assim, tem informação suficiente, que é o quê? A Bíblia fala que ele continuou andando nos caminhos de Jeroboão, né? E eu já falei sobre os caminhos de Jeroboão no vídeo anterior. Caminhos de Jeroboão não é só o fato dele ter feito ali os bezerros, né? Mas principalmente, caminhos de Jeroboão é o quê? É o homem, um líder interferindo na forma de culto, tá? Então, isso é os caminhos de Jeroboão. É o rei falando para o povo como Deus queria ser adorado. Caminhos de Jeroboão é o quê? Não focar na Bíblia, né? Não focar na lei de Moisés, né? Então, isso é os caminhos de Jeroboão, né? Impedir que o povo sirva a Deus através da lei de Moisés. Então, isso é o caminho de Jeroboão, tá? Então, Jeroboão não é só a idolatria dos 2 bezerros. Não, é muito mais profundo do que isso, tá? E isso a gente sabe, eu vou falar com todas as letras, isso acontece até hoje, né? Então, a gente tem líderes que falam, não, Deus quer ser adorado dessa forma. Como que homem nenhum tem essa autoridade, né? O Deus tem que ser adorado como a Bíblia fala que tem que ser. Né? Então foi isso que é o pecado de Jeroboão, falar não é dessa lei, não é da forma que está aqui na lei de Moisés, é dessa outra forma aqui. Então esse é o caminho de Jeroboão que Baasa, né, acabou seguindo esses caminhos, continuou impedindo do povo de adorar em Jerusalém, continuou incentivando o povo ali a adorar os bezerros, inclusive o próprio nome dele, Baasa, que significa aquele que ouve Baal, né? Isso aí já começa a dar um indício do que vai vir para frente, né? Então, nos próximos vídeos, você vai ver o que vai acontecer. Então, você tem primeiro Jeroboão afastando o povo da lei de Moisés. E agora você tem um rei, né? Que o nome dele significa aquele que ouve Baal. Ou seja, ali já é o início de um período de idolatria muito mais forte, que a gente vai ver nos próximos vídeos, né? Então você vai ver que o Reino do Norte, ele vai se afastando cada vez mais do Senhor, né? O que a gente falou ali no vídeo de resumo, você vai ver a gente viu o que aconteceu com esse reinado, né? Lá na frente.
Então, aqui já é a porta de abertura ali para idolatrias mais profundas e mais significativas no Reino do Norte. Aí, ali no reinado de Baasa, né, Deus levanta um profeta chamado Jeú, filho de Anani, tá? É sempre bom olhar o nome do pai para você não se confundir, tá? Porque tem muitos nomes parecidos, né? Inclusive, o nome do pai de Baasa é Aías, que era o nome de outro profeta, então tem que ficar esperto. Então, esse profeta Jeú chega para Baasa e fala assim, olha, assim como foi com Jeroboão, né? Toda a sua descendência será exterminada, aquele que morrer na cidade vai ser comido pelos cães, né? Olha aí, já fica aí uma dica pro que vai vir. Quem foi comido por cães? Já fica aí, né? Um mini spoiler, se você já manja de Bíblia, já sabe do que eu tô falando, né? E aquele que morrer no campo vai ser comido pelas aves dos céus. Ou seja, os seus descendentes não vai ter nem sepultamento, né? Não vai ter nem cerimônia, né? De sepultamento, não vai ser enterrado. Então, eu acho que o fato de Deus falar dessa forma, ou seja, você vai morrer sem honra nenhuma. Você vai morrer e ninguém mais vai lembrar de você, né? Você só vai ser mais uma pessoa que passou aí, né? Pela terra sem deixar nada de bom, né? Então, essa forma de morte, de que você não vai ser enterrado, você vai ser comido pelos bichos, é uma forma de dizer que você está morrendo sem honra. Então, essas são as informações que a Bíblia traz desses dois reis, tá? Pode parecer que, na verdade, assim, nossa, não tem muito acontecimento na vida desses reis. Realmente não tiveram muitos acontecimentos, assim, significativos, que a gente lembre, né? Mas eles já preparam o terreno para o que vai vir, tá? Porque daqui pra frente, meu filho, o sangue vai voar aí na tela, tá? Então você já prepara aí a sua sala, porque o negócio vai jorrar assim, ó, na sua casa. Porque a treta forte vai começar a partir dos próximos vídeos, tá? Então não se esqueça de se inscrever no canal, apertar aí o sininho aí para receber as notificações, deixar o seu comentário e já espalhar aí pros seus amigos, porque assim, é bom eles já terem assistido os vídeos anteriores para quando vir um próximo, vocês assistirem juntos, poder estudarem juntos, né? Tirar as suas conclusões, porque assim, dá para tirar muita coisa desses vídeos, né? Assim, eu até fiquei feliz esses dias, porque assim, eu gosto muito de falar de Bíblia, né? Eu acho que é o que enche o meu coração de alegria, é o que me faz gravar vídeos, que me faz estar aqui, né? É o que me motiva a estar aqui. Lógico, às vezes eu até gravo vídeo de outros assuntos, até para chamar mais pessoas pro canal, para tentar, né? Mas minha vontade mesmo é só fazer vídeo de Bíblia, né? Então eu queria muito que esses vídeos de Bíblia bombassem mais do que os outros vídeos, né? De cultura pop. Eu gosto de cultura pop, eu amo cultura pop. Se você me segue lá no Instagram, sabe que eu tô sempre falando de cultura pop. Mas é porque eu acho que a Bíblia é tão mais divertida do que cultura pop. A Bíblia tem tanta riqueza que a gente não explora, né? Então esse é o meu objetivo desse canal aqui, falar de coisas, mostrar pra você que a Bíblia é muito mais divertido do que WandaVision, do que doramas, do que Marvel, do que DC, do que animes. A Bíblia é muito mais rica que isso e muito mais do que isso, ela realmente tem palavras e tem histórias que mudam as nossas vidas aqui do outro lado, né? E muda o nosso interior e tem, assim, frutos para a eternidade, né? Então, lógico, tem animes e filmes que também mudam a nossa vida. Mas assim, o que a Bíblia nos traz é algo que é eterno, né? E o que o anime e os filmes nos trazem são passageiros. Então, assim, que você estude a sua Bíblia, que você tenha amor pelas histórias bíblicas e que você aí conheça mais o nosso Deus, tá? Então, fique ligado aqui no canal. E a gente se vê aí nos próximos vídeos, deixe seu comentário aí, já falei, né, sua inscrição, tudo lá, me empolguei. E a gente se vê. Um beijo, tchau!